Vamos lá, vamos trazer aqui o nosso convidado, o economista Paulo Nogueira Batista, ex-vice-presidente do Banco dos BRICS. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Obrigado. Muito bem. Henrique, deixa eu começar fazendo uma pergunta para o Paulo, tentando mesclar um pouco a questão nacional e a questão internacional. Paulo, pergunta rápida. Em que o Brasil pode se beneficiar ou se prejudicar com esse tarifaço, né, generalizado do Trump para o mundo inteiro, especialmente contra a China? Bem, é óbvio que o Brasil pode se beneficiar na medida em que venha ocupar no mercado chinês, por exemplo, o espaço antes ocupado por exportações americanas. E, inversamente, pode ocupar nos Estados Unidos o espaço antes ocupado por exportações chinesas. Pode ser um redirecionamento de comércio, né? Mas repara que esse redirecionamento do comércio pode ser perigoso também para nós. Por exemplo, se a China não consegue colocar seus produtos nos Estados Unidos, esse excesso de produção pode ir para outros mercados. Se o nosso mercado estiver muito aberto, vem aqui uma grande quantidade de produtos chineses a preços baixos e pode destruir setores da economia brasileira, né? Então, é um momento que o Brasil pode tirar partido aqui e ali, mas é um momento de grande incerteza. E o Brasil precisa ficar muito atento. Eu vejo, por exemplo, o presidente da República falar em livre comércio. Até perguntei outro dia, em que planeta mora o presidente brasileiro? Falando em livre comércio num momento como o atual? Isso não existe, entende? Então, o Brasil tem que estar muito preocupado com os seus interesses, num momento que é muito controvertido, uma mudança de época, como já foi dito aqui, que esse presidente dos Estados Unidos está introduzindo aos trancos e barrancos, né? Paulo, deixa eu trazer algumas notícias de hoje, né, notícias quentes. Coloca aí, vai colocando na tela e coloca aí essa do Canadá, que eu achei interessante, da Bloomberg, tudo de agora, né? Agora de tarde, 16 de abril, né? Refinarias chinesas estão importando quantidade recorde de petróleo bruto canadense após cortar as compras de petróleo do ZEUA em cerca de 90% em meio à escalada das tensões comerciais. É uma notícia. Coloca agora os gráficos aí das bolsas de hoje. Paulo, hoje o presidente lá do Banco Central Americano, do Fed, ele participou de uma conferência, uma conversa, né, que foi muito divulgada nos Estados Unidos, em que ele fala do risco da inflação real com o tarifaço. Alguns atribuíram isso, né, nunca se sabe essa questão de bolsa, né, a queda nas bolsas, mas o fato é que, até para não ficar só nessa coisa anedótica de um dia, eu coloquei sempre a variação de um mês inteiro, né? O tarifaço já tem duas semanas ou 3, né? Mas aí botei um mês inteiro, aí o SP500 caiu 7%, todos caíram pesadamente, Dow Jones 5% no mês, né? E a queda toda é depois do tarifaço. As bolsas americanas estavam tranquilas. Como é que você acha que o mundo está se reconfigurando, está reagindo a esse tarifaço do Trump? E, novamente, né, o que o Sul Global pode fazer? O presidente do Federal Reserve disse, Jerome Powell, é perfeitamente razoável. O tarifaço de importações corresponde a um choque de oferta de grande magnitude, que pressiona a inflação e reduz o crescimento, né? Então, a declaração do Powell foi bastante razoável, né? Sobre o Canadá, aqui é o seguinte, o Canadá é um tradicional aliado dos Estados Unidos, quase diria um satélite dos Estados Unidos. Por motivos que eu não compreendo, o novo presidente americano, Trump, resolveu hostilizar o Canadá, hostilizar os seus aliados tradicionais. Então, ele com isso faz com que o Canadá explore oportunidades com a China, como você mostrou aí, né? E, claro, o Canadá, que passou toda a sua vida contando com a relação com os Estados Unidos, sofre, de repente, uma agressão. Então, esse Trump, ele está, na verdade, isolando os Estados Unidos com a sua metralhadora giratória para tudo quanto é lado, né? O alvo principal, a gente sabe, é óbvio, né? Ficou óbvio agora, é a China.
mas vários outros países foram atingidos e não tem mais segurança, não tem mais confiança no governo americano. Ô, Paulo, me diga uma coisa. A gente tem visto aí que as hostilidades dentro desse processo estão crescendo muito. A China, por exemplo, havia já proibido duas empresas, uma delas, inclusive, uma subsidiária da Boeing, de mandar componentes para os Estados Unidos que afetariam principalmente a aviação militar dos Estados Unidos. E aí a gente viu posteriormente a China também suspendendo agora a encomenda de muitos Boeings que tinha feito aos Estados Unidos para suas empresas. Em contrapartida, o Trump, agora recentemente, acho que foi hoje ou ontem, ele proibiu a NVIDIA de vender, né, de exportar chips para a China, o que trouxe aí de cara um problema de 5 bilhões e meio de dólares para a China. Você, como conhecedor de todos esses mecanismos macroeconômicos, né, e como eles se cruzam aí com a geopolítica, você acha que existe algum ponto em que essas hostilidades possam se tornar muito grande e a coisa descambar para fora, digamos assim, das raias econômicas e os dois países? Isso pode se transformar num estranhamento maior? O maior já existe, é uma verdadeira ruptura, né? Não existe mais estranhamento, é uma palavra ultra generosa, existe uma confrontação. Agora, quero dizer a você o seguinte, Henrique, a China não foi quem começou isso. Se eu conheço bem os chineses, eu morei 2 anos e meio lá, e antes de ir para lá eu tinha muito contato com o governo chinês, já a partir de Washington, onde eu estava no FMI, com funcionários do governo chinês. A China não queria essa briga. A China queria continuar a sua ascensão econômica pacífica. Quem começou isso tudo foi principalmente o governo americano, que está tentando conter, derrubar a China. Então a China responde à altura, com as decisões que vocês mencionaram. Então existe uma confrontação e é muito difícil dizer, os dois lados vão perder, os dois países vão perder, como já disse o próprio presidente da China, né? Ninguém ganha com uma guerra tarifária. Mas se os americanos imaginavam que iam intimidar a China e dobrar a China, acho que eles estavam muito enganados. Viu? A China está em condições de resistir porque ela percebeu já há algum tempo que os Estados Unidos, bipartidariamente, hein? Isso não é invenção do Trump, nos dois lados do Congresso, democratas e republicanos, uma hostilidade sistemática à China. A China está acompanhando isso há anos, entende? Então, ela está se preparando. Os chineses têm uma qualidade que todo mundo nota, né? Planejamento, paciência, visão de longo prazo. Eles estão preparados. Enquanto que, o que você vê nos Estados Unidos, Henrique? Você vê uma improvisação atrás da outra, um governo totalmente despreparado. Não estou me lamentando, não, porque o enfraquecimento dos Estados Unidos tem um lado positivo, né? Sobretudo, talvez aqui para o hemisfério ocidental, né? Porque os Estados Unidos, que são uma potência hostil, perigosa, que fez muito estrago em várias regiões do mundo, né? Iniciou guerras, perseguições. Então, o enfraquecimento dos Estados Unidos que o Trump está provocando, no meu entender, não é de todo mal. É ruim para os Estados Unidos, evidentemente, né? É o contrário do que ele proclama. Make America Great Again, ele não vai conseguir dessa maneira. Para isso precisa ter equipe, seriedade, responsabilidade, credibilidade. Está jogando isso tudo pela janela. Sem querer dizer, viu, Henrique, Miguel, que todo o problema americano começou com o Trump. Não. O Trump é um sintoma de um processo de decadência que vem se arrastando já há muito tempo dos Estados Unidos. O Trump culmina essa decadência, de certa maneira, mas ele não começou. Não começou. Paulo, justamente isso eu queria te perguntar. Eu tenho acompanhado a repercussão na própria mídia americana sobre o tarifaço do Trump. Aí você tem um lado da sociedade americana que está se insurgindo contra o Trump, né, os democratas, a mídia americana. Mas uma coisa que me choca sempre, Paulo, queria perguntar, você morou também nos Estados Unidos, inclusive entre os democratas, os jornalistas, a cultura política deles, eles não percebem isso, é uma cultura política de guerra.
Eles usam isso, as pessoas estão contra o Trump, que eles falam assim, não, o Trump ele não percebe que ele está ferindo nossos aliados e beneficiando nossos inimigos. Tudo eles dividem o mundo entre amigos e inimigos. E não tem razão nenhuma para você ter inimigos. Eles criam essa divisão de amigos e inimigos, que é uma coisa assim, que é para sempre, né? Se você é inimigo dos Estados Unidos, é para sempre. A China é inimiga, ele usa a palavra inimigo, foe, né? Foe, ou adversários. Você não vê nenhum outro país do mundo agindo assim. Nem a Rússia, que está no meio de uma guerra, age assim, quer dialogar com os Estados Unidos. Só eles são assim. Por que eles são assim, Paulo? Miguel, os democratas não podem falar nada. Veja a política externa do governo Biden. Uma política desastrosa. Apoio sistemático ao genocídio praticado por Israel em Gaza. Com Biden. Né? Uma política tola de confrontar ao mesmo tempo a Rússia e a China e aproximar os dois países mais ainda. A política externa do governo Biden foi um desastre. Agora, a política externa do governo Trump não fica atrás, né? Porque ele mantém o apoio ao Estado terrorista de Israel, talvez tenha até intensificado esse apoio. Agora está querendo comprar um conflito com o Irã, ameaçando o Irã. Não está sendo bem sucedido até agora na tentativa de pacificar a guerra na Ucrânia, vamos ver se ainda consegue alguma coisa, e se meteu numa confrontação com a China. Enquanto isso, minando as relações dos Estados Unidos com seus aliados, Canadá, europeus. Então, se você quiser, nunca alguém fez tanto para enfraquecer os Estados Unidos como esse presidente Trump está fazendo agora, no curto espaço de tempo em que ele ocupa a presidência. É uma ironia gigante, né? Porque o presidente que quer transformar a América num grande país de novo, Make America Great Again, por enquanto só tem cometido enganos que enfraquecem os Estados Unidos, né? Então, vocês veem que os europeus estão revoltados, os canadenses estão revoltados, os latino-americanos estão inseguros, a Rússia está aqui tentando se aproveitar da situação para liquidar o assunto na Ucrânia, mas não confia, diria eu. Não confia. Quem é que vai confiar num presidente que diz uma coisa um dia e o contrário no dia seguinte? Então, para quem... eu vejo muita gente aqui no Brasil, sabe, Miguel, lamentando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lamento, porque a gente não quer ver a desgraça de ninguém, mas o que acontece é que grande parte das camadas dirigentes brasileiras tem nos Estados Unidos uma referência insubstituível. O Armínio Fraga, que se destacou recentemente por propor o congelamento do salário mínimo por 6 anos em termos reais, na mesma ocasião em que ele disse isso, disse que estava preocupado com os Estados Unidos porque os Estados Unidos eram, de certa forma, a estrela guia para o mundo inteiro. A estrela guia. Você vê como é que é, como dizia o Brizola, né? A elite brasileira é um lixo. A elite brasileira é um lixo. Porque chamar os Estados Unidos, com todo o estrago que vem feito no planeta, de estrela guia, é realmente um negócio que... Por isso, o pessoal aqui está desnorteado, Miguel. Essa elite brasileira, elite, entre muitas aspas, está desnorteada, porque estão acostumados a tomar orientação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está perdido com esse governo Trump. E que está fazendo um estrago enorme, inclusive interno, na democracia americana, né? na vida das pessoas, essa deportação maciça, que não faz sentido também dessa maneira, né? A atuação, a tentativa de corrigir o Estado americano, enfraquecendo o Estado, entende? Por exemplo, cortes grandes na força de trabalho da Secretaria da Receita Federal deles, o Internal Revenue Service. Isso vai facilitar a evasão de tributos. Por parte de quem? Por parte daqueles que conseguem planejar tributariamente. Os ricos, os muito ricos, né? Enquanto isso, a tributação, o tarifaço, viu? Não vamos esquecer disso. A tarifa de importação é um imposto indireto. E como todo imposto, todo não digo, mas a maioria dos impostos indiretos, a grande maioria, tem um caráter regressivo. Eles incidem, sobretudo, nas faixas mais baixas de renda. Então, é uma política
que não está funcionando bem por vários motivos e também regressiva, que tende a concentrar a renda, entende? Então você tira o controle sobre a evasão fiscal, reduzindo o poder de ação do IRS, da Secretaria da Receita Federal deles, e impõe um tributo indireto, que quem paga é o consumidor americano, à medida que ele é repassado a preço, né? Então, olha, eu vou te dizer, olha, eu nunca vi tanta bagunça no governo americano como agora. É um bando de desorientados, um bando de amadores, desculpe dizer falar dessa maneira, mas eu estou olhando isso aí e vendo que os Estados Unidos estão em franca decadência. Em franca decadência. E o governo Trump é o maior exemplo recente disso, né? Não que, volto a dizer, não que os anteriores tenham sido brilhantes, pelo contrário, pelo contrário. A política externa do governo Biden foi um desastre, né? Uma coisa medíocre. E quem é que inventou a guerra? Quem é que levou a guerra na Rússia, na Ucrânia? Foram os democratas, não foram os republicanos. Esses democratas que agora estão aí se fazendo, pousando de defensores da democracia e dos direitos humanos, foram eles que aprontaram essa confusão lá. Entende? Nesse ponto, o Trump tem razão. Quando ele disse que essa guerra nunca deveria ter começado, não teria começado se não fosse a atuação dos Estados Unidos. Agora, esquece a alternância de poder, Miguel. Pensa bem no seguinte: coloque-se na posição dos europeus. Os americanos, sobretudo os democratas, arrastaram os europeus para essa confrontação com a Rússia. Agora, de repente, os americanos querem tirar o time de campo e deixar os europeus lá. Você vê que você pode dizer, mas é Biden, Trump, mas é tudo os Estados Unidos, entende? Então a credibilidade dos Estados Unidos como aliado foi totalmente desmoralizada, entende? Então, bom, se você quer destruir a credibilidade dos Estados Unidos no mundo, continue assim. Eles estão no caminho certo para fazer isso. Ô, Paulo, acho que você sentiu a energia da minha próxima pergunta. E no finalzinho você falou da Europa e eu ia justamente entrar nisso. Eu moro em Portugal, em Lisboa, e assim, todos os dias assisto a televisão, os telejornais e também leio os portais de internet, não só como jornalista, por dever do ofício, mas como cidadão também, enfim. E eu percebo o seguinte, desde que tudo isso começou com o Trump, agora a questão tarifária. A Europa está completamente perdida. É aflitivo assistir ao telejornal, porque você percebe que até os comentaristas mais gabaritados e mais sérios, e até os jornalistas mais experientes, eles olham para isso até agora sem entender o que está acontecendo. A Europa tomou uma trombada, a Europa está se sentindo profundamente traída pelos Estados Unidos. Não só pelo tarifaço, mas também pelo cavalo de pau que o Trump deu em relação à guerra da Ucrânia, porque, como você frisou, o Biden lançou a União Europeia contra a Rússia, alimentou com dinheiro, inclusive, a Ucrânia e a própria União Europeia, militarmente falando, e agora tirou o time de campo e eles estão desorientados. Você nota uma desorientação na questão da guerra e uma desorientação na questão econômica. Portugal, por exemplo, está num debate infinito aqui, porque agora com a tributação em cima do vinho, por exemplo, um país que depende tanto disso, tem 52% do seu mercado de vinho dentro do próprio mercado comunitário europeu, mas uma fatia imensa de dependência do mercado norte-americano. Eu queria saber o seguinte, a pergunta é difícil, até para sintetizar uma resposta. Qual é, a partir de agora, o papel dos europeus? O que os europeus... Eles têm 8% do PIB mundial, é o maior bloco econômico do mundo, sem dúvida. Mas, assim, o que cabe aos europeus? Eles estão perdidinhos, parece que ficaram órfãos da noite para o dia e não estão se encontrando. Os europeus fizeram uma aposta estratégica desde a Segunda Guerra Mundial de se alinharem aos Estados Unidos. O único europeu que foi sistematicamente contra isso, o único dos grandes líderes, foi o general de Gaulle, que sempre advertiu a Europa: vamos manter a nossa autonomia, não vamos ficar dependendo de ninguém. Fora o de Gaulle, nenhum grande líder marcou a Europa nesses decênios todos com essa advertência, entende? E agora os europeus tendo se alinhado aos Estados Unidos dessa maneira, você falou que foi no Biden, mas na verdade o processo começou no governo Obama, né? Já esse Obama que pôs aí de progressista, foi a política externa do Obama que começou, que deu
asas a essa confrontação quando patrocinou aquele golpe de Estado. 2014. Em 2014, na Ucrânia, entende? Então, você veja, os americanos fizeram isso, fizeram não só tarifas para todo quanto é lado, como você disse bem, um cavalo de pau na questão da Ucrânia, deixando os europeus sozinhos e a Ucrânia sozinha, né? Vou te dizer que eu nem sei se o Trump tem condições de negociar produtivamente do ponto de vista americano com o Putin, porque o Putin é um líder experiente, determinado, com cabeça planejadora, e o Trump é um improvisador. Eu não vejo o que ele está fazendo para pacificar. Ele está concedendo todos os pontos importantes que a Rússia queria, sem chegar a um acordo. Concedeu a perda territorial da Ucrânia, a não entrada na OTAN da Ucrânia, né? E até agora não conseguiu chegar a nenhum entendimento com a Rússia, né? Então eu não vejo a política do Trump. Me falem alguma coisa que está dando certo lá. Pode ser que eu não esteja vendo, mas o apoio ao genocídio em Gaza, isso aí arrasta a credibilidade dos Estados Unidos na lama, como já vinha arrastando, o sangue na lama, já desde o governo anterior, né? Iniciou uma guerra econômica com a China que vai custar caríssimo para os países, mas talvez mais para os Estados Unidos que a China. Não sei se será bem sucedido na iniciativa que ele tomou de pacificar as relações com a Rússia. Esse é até um ponto positivo, mas a tentativa está sendo feita com tudo de forma canhestra, né? Então, os europeus, os canadenses, os japoneses, todos aqueles que apostaram na liderança americana irrestritamente, estão vendo que isso não deu certo. Você lembra, Henrique, de uma frase famosa do Kissinger? Na verdade, ele nunca disse isso em público, mas numa conversa com um interlocutor que depois publicou as suas memórias a respeito, ele disse assim: olha, se nós, o Kissinger, o Henry Kissinger, secretário de Estado, assessor internacional do presidente Nixon, por volta de final dos anos 60, início dos anos 70, ele falou: os Estados Unidos, se continuarem se comportando desse jeito, vão provar que sim, é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas mais perigoso ainda é ser amigo dos Estados Unidos. Entende? Porque olha como é que os amigos antigos dos Estados Unidos estão sendo tratados a pontapés. Então, a lição óbvia, né? Não vale a pena ser satélite. Não vale a pena se fiar nas decisões, nos interesses de outro país. Porque ó, você pode, em qualquer momento, se ver abandonado, né? Lição boa aqui para o Brasil, né? Aqui no Brasil tem muita gente, tinha pelo menos muita gente, querendo se alinhar incondicionalmente aos Estados Unidos, né? Vocês sabem disso, né? E, claro, a camada dirigente brasileira está cheia de gente assim. Não só a camada dirigente brasileira, mas o próprio governo Lula, que está infestado de pessoas que não têm nada a ver com Brasil, independência, progresso social, né? Então, bom que o companheiro Trump está ajudando, está mostrando ao mundo o que é o imperialismo americano, sem disfarce, sem hipocrisia. E ninguém pode se fazer de desentendido, né? Aliás, ontem eu li um artigo sensacional, não lembro se foi na Folha ou no Globo, era bastante bem-humorado, e ele dizia que, na verdade, se o Trump continuasse agindo da forma como está, ele ia facilitar imensamente a reeleição do Lula, porque o que ele tem colado de impressão negativa no bolsonarismo em quem apoiava os Estados Unidos não é mole. Assim, ele está arrastando a credibilidade de todo mundo, dessa cambada de gente que sempre aí se pautou pelos Estados Unidos. Ele está colocando isso tudo, na verdade, contra agora na balança, né? Mas enfim, diga lá, Miguel. Não, trazer mais um gráfico aqui que eu separei. Eu fiz um estudo hoje. Ontem a China divulgou os dados de comércio exterior até março, divulgou também o crescimento econômico, né? Ela cresceu acima do previsto pelo mercado, cresceu quase 6% no trimestre. E a balança comercial também foi muito boa, ela também bateu recorde histórico de exportação. A balança comercial da China no trimestre, né, chegou a quase 280 bilhões de dólares. Agora, o Brasil no trimestre, caiu a exportação brasileira para a China, caiu quase 36%. Ou seja, o Brasil... isso se explica pela queda na soja, queda na exportação de soja, mas isso também é razão
de um problema, né? Que o Brasil ele tem a exportação concentrada para a China, tudo em soja, ferro e petróleo. Né? E o Brasil, então, muita gente critica que o Brasil está perdendo oportunidade estratégica de diversificar. Né? Agora, você acha que o Brasil pode usar essa guerra, né? É uma guerra agora, né? Uma guerra econômica entre Estados Unidos e China para diversificar sua pauta econômica, a sua exportação para a China? Miguel, o risco desse redirecionamento que ocorrer em função da política econômica do governo Trump é que a gente tenha mais espaço para exportar commodities para a China e enfrente uma onda de importações industriais chinesas buscando mercados, já que não tem acesso a exportações industriais, entende? Então, você atinge o que resta da indústria brasileira e favorece o agro que exporta para a China. Isso é um cenário de continuação da primarização da economia brasileira. Por isso eu digo, não é o momento de se cortar como se estivéssemos num mundo de livre comércio. O Brasil precisa ter sua defesa, precisa ter as suas tarifas também, os seus mecanismos de defesa contra surtos de importação. E isso é muito importante. Eu não vejo uma consciência disso, pelo menos em público, da parte do governo brasileiro. Agora, sobre o Trump ajudar o Lula, não vamos esquecer que 2026 vai ser uma batalha difícil. E não se pode descartar que o governo americano queira interferir aqui para ajudar os seus satélites bolsonaristas, né? Então, é uma situação muito delicada essa de 2026. E o governo Lula... Você repara que o Brasil quase não fala nada, né? O Brasil está num silêncio, está fazendo... Até compreendo, está tentando se fingir de morto, né? Pode ser, até entendo, sabe? Entendo porque o Brasil não é o alvo principal do Trump, por enquanto, e o Brasil pode querer manter... Você veja, por exemplo, Miguel, você reparou que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Rex, referiu-se à América do Sul e América Central como quintal dos Estados Unidos, onde a China estaria entrando demais. Você viu alguma manifestação do governo brasileiro sobre isso? Eu não vi. O Itamaraty não deu um pio. Eu vi o Ministério das Relações Exteriores da China polemizando com essa declaração e dizendo que nós, latino-americanos, não queremos ser quintal de ninguém. Agora vamos depender da China para dar resposta. Sabe o que me preocupa? Assim, eu entendo o cautela do governo brasileiro, porque nós temos um presidente desequilibrado nos Estados Unidos. Eu entendo a cautela. Mas cuidado para não dar ao bully a impressão de fraqueza. E aí ele avança mais, né? Então, eu vejo, por exemplo, uma declaração grotesca de um diplomata, de um embaixador que negocia com o governo Trump. O Brasil tem déficit com os Estados Unidos, disse o embaixador. Deveria ser considerado um exemplo e não um alvo. Quer dizer, francamente, né? Onde é que está a compostura desses nossos representantes, né? Por isso que eu digo que nós temos que tomar muito cuidado e ter uma atitude, não digo altiva, nem agressiva, não é isso, mas ter consciência de que a gente não pode ser pushed around, né? E ser tratado assim aos pontapés, com declarações absurdas como essa. Você sabe que esse secretário de Defesa, eu fui olhar o currículo dele, é um ex-apresentador de televisão. Eu ia falar isso agora, o cara é um jornalista, nunca foi militar, acho que na vida. Que história! Então, você veja, nós estamos diante de uma situação anômala, que é uma situação em que nós temos um governo de amadores nos Estados Unidos. Agressivos, mas amadores. E o Brasil não pode se deixar intimidar por essa trupe, né? Tem que defender os seus interesses com determinação, que não são os interesses da China, não são os interesses da Rússia, são os interesses do Brasil, né? Que não se misturam com esses outros interesses. Eu digo isso porque tem muita gente no Brasil que já quer se alinhar à China, né? Não, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem da China.
A China não compra nossas brigas. Compra. A Rússia não compra nossas brigas. Compra algumas. Temos alguns entendimentos com eles. Mas nós não podemos divergir, assim, esquecer do interesse nacional em nome de questão de BRICS, por exemplo. Sabe? O Henrique estava antes falando da União Europeia, né, como potência econômica, com participação no PIB mundial. Você pode ver que os BRICS têm uma participação ainda maior. Mas isso não significa grande coisa, porque o BRICS é um grupo heterogêneo. A União Europeia é um bloco, mais propriamente dito, é cheio de contradições. Então, essas estatísticas que a gente usa às vezes, os BRICS são importantíssimos, que tem não sei quantos por cento do PIB mundial, da população mundial, são meio ilusórias, porque esses países que compõem o grupo têm seus interesses próprios. A China tem sua agenda, a Rússia tem sua agenda. Felizmente, para o Brasil, os Estados Unidos estão agredindo a China e vão obrigar a China a se relacionar melhor conosco, talvez, sabe? Felizmente, eu retiro isso felizmente. Não quero dizer felizmente, porque essa confrontação não é boa para ninguém. Mas, realisticamente falando, o fato de que a China está enfrentando uma pressão americana muito forte vai torná-la mais propensa a se relacionar com um país como o Brasil. Aí entra aquilo que o Miguel estava dizendo. A possibilidade de negociar uma outra forma de relacionamento com a China que não seja exportar commodities e importar produtos industriais. Paulo, vou liberar você, né? O papo está muito bom, queria continuar, mas a gente continua o papo em breve, né? Em breve a gente continua, a gente pega daqui onde parou. Bom final de semana, bom feriado para você. Para vocês também. Obrigado, hein? Obrigado, Henrique. Obrigado, Miguel.